Acho que a gente já pode começar, né, pessoal? Boa noite a todo mundo. Obrigada pela presença de cada um de vocês. Fecha ali para mim, por favor. Bom, pessoal, hoje a nossa live é sobre a qualidade do ar na retomada das atividades, né? Esse tema foi escolhido diante de inúmeros questionamentos dos empresários do setor, né? Sobre o ar-condicionado em tempos de pandemia, né? Então, eu me deparei com questionamentos como, doutor, e o ar-condicionado da minha empresa? O ar-condicionado, ele pode espalhar o coronavírus dentro da minha empresa, ou mesmo o ar-condicionado ele pode ser utilizado como uma medida de prevenção da contaminação do coronavírus dentro da minha empresa, né? Por isso, como esse tema é bastante específico, eu entrei em contato com a Viviane Nunes, né? A quem está presente, agradeço o apoio. A Viviane, ela é diretora executiva do Sindratar, de São Paulo, que é o Sindicato das Indústrias de Refrigeração, Aquecimento e Tratamento de Ar no estado de São Paulo, né? A Viviane, então, ela me direcionou para o Conselho Nacional de Climatização e Refrigeração, onde atua como presidente o Newton Vitor, que inclusive também está presente na nossa reunião, né? Então, por meio do Conselho Nacional de Climatização e Refrigeração, eu consegui um contato com 2 especialistas na área para responder esses questionamentos, para trazer fundamentos sobre o ar-condicionado, que é um tema bastante específico, né? Sendo eles, primeiro é o Miguel Ferreiros. O Miguel, ele é presidente do Departamento Nacional de Projetistas e Consultores da Abrava. A Abrava é a Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-condicionado, Ventilação e Aquecimento. E também como convidado que é o presidente da Ashway Brasil Chapter, que é uma associação internacional no mercado de ar-condicionado e refrigeração. Então, aviso a todos os presentes que a live está sendo gravada. Posteriormente, a gente vai passar essa live para todos os grupos, né? Para quem não pôde assistir agora, vai poder assistir posteriormente, né? E no decorrer da live, o microfone de cada um dos presentes vai ficar fechado para não dar interferência. Mas os questionamentos, vocês podem clicar na mãozinha, né? Ou mesmo escrever no bate-papo que a gente responde ao final, ok? Então, primeiramente, eu vou passar a palavra para o presidente do conselho, o Newton Vitor, e já te agradeço a presença, te agradeço o apoio por esta reunião. Boa noite a todos. Boa noite, Lorena. Prazer conhecê-la. Agradecer primeiramente ao presidente da Federação da Indústria de Goiás por essa oportunidade. Esse é um momento muito bom, tanto para o nosso setor, em poder trazer informações, né, para o setor produtivo de Goiás, como também, né, fazer com que essas informações sejam úteis aí quando da reabertura da economia no estado de Goiás. Tá? O Conselho Nacional é formado hoje por 15 entidades, sendo ela 2 internacionais, né? Uma é a Ashway, que o Tiago está aí como representante, né? Máquina, tá? E são as 15 maiores entidades representativas do setor de refrigeração ar-condicionado que tem no Brasil hoje. Ok? Esse conselho tem procurado trabalhar formações, conteúdos, né? Levar o conhecimento do nosso setor, certo? E, nesses últimos 90 dias, em função da pandemia, né, que tem ceifado vidas de várias pessoas, a gente tem feito um trabalho muito intenso no intuito de pleitear, né, reconhecimento da atividade como essencial, né, legislação para o setor, né, recursos financeiros para as empresas, tá certo? E é isso, né? Então, a gente espera que esse momento seja bem oportuno e o Tiago e o Miguel realmente vai passar para vocês boas informações. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, presidente. Então, eu vou passar a palavra primeiro para o Miguel Ferreiros, e de antemão já agradeço em nome da FIEG, do presidente Sandro Mabel. Deixa eu ver onde que ele está aqui.
Libera para ele. Miguel. Olá. Vocês me ouvem bem? Sim. Vídeo também. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Eu vou, então, colocar a minha apresentação. Perfeito. Você permite que eu tenha acesso? Sim, já deixei. Ele pode colocar. Tá tudo ok. Tá bom. Então, eu vou... Só um instantinho. Sim. Share screen. Aqui. Share. Lorena, por favor, me confirme se você está vendo a apresentação. Sim, perfeito. Prontinho. Bom, muito agradecido a todos pela presença, pelo convite. Muito bom a gente estar aqui dividindo informações, né? Como a gente pensa, né? E quando a gente fala o termo agente, não é só a Brava, mas a ASHRAE Chapter Brasil, a ASHRAE Internacional, a REVA, uma série de associações convergem com informações que eu acho que vão ser úteis para vocês. Eu vou compartilhar isso um pouquinho com vocês, falar da Renabrava 09, que é um documento que foi emitido pela Brava e que permite que a gente tenha ações imediatas, né, aplicando engenharia. Então, eu vou falar sobre a Renabrava 09, sobre engenharia, a importância da engenharia nesse momento, como a engenharia pode trazer para a gente benefícios em instalações existentes, sem a gente precisar colocar sequer um parafuso a mais, a gente já se beneficiar de sistemas centrais de ar-condicionado, né? E vou também refletir um pouquinho sobre alguns pecados que nós cometemos ao longo de décadas, de muito tempo, e que, quem sabe, agora a gente vai ter a oportunidade de corrigir. Então, vocês me ouvem bem? Sim. Ótimo. Então, o título da Renabrava 09 é a renovação de ar em sistemas de AVAC-R, que no inglês é o HVAC-R, que é ar-condicionado, ventilação, aquecimento, né, e refrigeração. Para reduzir o risco de contaminação de pessoas com o vírus SARS-CoV-2. Então, nosso inimigo, o foco de todo esse trabalho que eu vou apresentar aqui, é o combate ao vírus, são as ações que a gente tem para combater o vírus que leva à doença. A doença é a COVID-19. A COVID-19. Esse documento está disponibilizado nesse site aqui. Essa apresentação depois vai ficar disponível para vocês. Bom, para alinhar todo mundo, para que todos nós estejamos com a mesma base de informação, eu vou colocar aqui alguns fundamentos, né? Partículas em suspensão no ar. Muito do que a gente vai falar, para o bem e para o mal, depende da gente ter um conhecimento sobre partículas em suspensão no ar. Aspectos dimensionais e noções sobre o escoamento em regime de fluxo unidirecional e não unidirecional. Já eu explico um pouco sobre isso. Como aqui o foco já é mais voltado para a indústria, né? Eu vou falar sobre comércio de forma leve, sobre hospitais de forma leve, e vou tentar focar as informações voltadas para a indústria, para processos industriais, né? Então, seguindo, vamos começar a falar sobre noção dimensional de partículas. Que partículas? Partículas em suspensão no ar. É sempre esse o tema, né? Partículas aerotransportadas, né? Então, só para a gente ter uma noção dimensional, 1 micrômetro, e não é micrômetro, cuidado, não tem um acento circunflexo aqui, não é um nanômetro, é um nanômetro, é um micrômetro, é 10 a menos 6 do metro. Um micrômetro é 10 a menos 3 do milímetro, né? E que é igual a 0,001 milímetro. Isso aqui é um micrômetro. Só para a gente ter uma noção dimensional, a espessura de um fio de cabelo humano, uma espessura média, né? 100 micrômetros, né?
Se for um cabelo japonês, 140, 150 micrômetros. Se for um cabelo sueco, na faixa de 60 micrômetros, varia um pouco, né, de raça para raça, né? Mas tem aqui uma espessura média aí de 100 micrômetros. O que a gente enxerga sob certas condições, um olho novinho, saudável, 50 micrômetros, 40 micrômetros, com fundo branco, a gente consegue enxergar. Quando a gente vai para as partículas invisíveis, né, a olho nu, a gente já está abaixo de 50 micrômetros. E tem algumas dessas partículas ficam flutuando no ar, em movimento browniano. Elas decaem, elas têm decantação em velocidade extremamente lenta. E algumas nunca decaem, ficam em movimento no ar, ficam em suspensão no ar. São tão levinhas, tão pequeninas, que elas não... As forças gravitacionais são muito menos importantes que as outras forças, correntes de ar do ambiente, etc. Né? Então, as partículas abaixo de 1 micrômetro, elas ficam em suspensão no ar. Meio micrômetro, 0,3 micrômetros e aqui, 0,1 micrômetro. O nosso inimigo, o SARS-CoV-2, né, esse vírus que tanto está aborrecendo a gente, o SARS-CoV-2 varia aí de 80, 140 micrômetros, alguns dizem de 60 a 140 micrômetros. Bom, um diâmetro médio aí de 0,1 micrômetro, só para a gente, novamente, ter um pouco mais de noção dimensional. Agora vamos ter um pouquinho de noção de escoamento de fluidos, né? Vamos falar de fluxo unidirecional. Na indústria, a gente encontra esse tipo de fluxo de ar com certa frequência, em certas atividades industriais, né? Por exemplo, na indústria farmacêutica, eventualmente também na indústria de alimentos. A gente tem a proteção de processos ou do trabalhador com fluxo unidirecional. Esse aqui é um equipamento, é uma bancada de fluxo unidirecional. O que vocês estão vendo aqui é uma imagem da bancada desligada, onde eu joguei fumaça dentro da bancada. Essa é uma condição que existe com o ar parado. Se você, no ambiente que vocês estão agora, com tudo desligado aí de sistemas de ar, jogarem fumaça, vocês logo vão ver, em questão de pouquíssimos minutos, vocês vão perceber que o ambiente fica todo tomado por fumaça. Isso acontece em fluxo não unidirecional. No fluxo unidirecional, observem o que ocorre. Eu vou passar um filminho. Vou liguei o equipamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reparem que na parte central do equipamento, a limpeza já ocorreu. Existe aqui um efeito que a gente chama de efeito pistão, e em poucos segundos, tudo aqui está limpo. Logo, vocês vão estar pensando, eu suponho, nossa, isso seria ideal para as nossas instalações, porque com um fluxo unidirecional, eu rapidamente dispersaria e empurraria para fora as partículas em suspensão no ar. E como os nossos inimigos aí, o vírus, né, também é pequenino, também está em suspensão no ar, junto com partículas, para nossa sorte, os sistemas de ar conseguem trabalhar para dispersar e para empurrar essa turma de vírus lá para fora, né? Isso seria muito bom, de fato isso é muito bom. Só tem um inconveniente, para que isso aconteça, a gente está, por exemplo, numa bancada como essa, trabalhando com algo na ordem de 600 movimentações de ar por hora, né? E isso é muito ar. Isso significa muito investimento e muito espaço para a gente conseguir implantar uma coisa como essa, por exemplo, num supermercado ou num ambiente de maior dimensão, de maior volume. O que nós trabalhamos dentro dos ambientes, seja ambiente do tipo escritório, supermercado, e em parte dos hospitais, é com fluxo não unidirecional.
Vejam como é que é o comportamento do fluxo não unidirecional. Eu vou passar um filminho aqui no canto da tela, utilizando aqui uma ampola de fumaça. Vejam que o difusor de ar eu vou silenciar. Reparem que o difusor de ar ele funciona como um verdadeiro liquidificador. Isso significa que uma partícula que está num canto da sala, logo, logo ela pode estar no outro canto da sala. O sistema de ar ele acaba causando um efeito de diluição das partículas. E isso é bom ou isso é mal? Vamos refletir um pouco sobre isso já já, né? Como a gente pode se beneficiar desta propriedade que os sistemas de tratamento de ar têm. E logo, vocês já começam a lembrar uma matéria que vocês viram numa grande emissora de televisão, no domingo, à noite, em destaque, mostrando um restaurante na China que tinha equipamentos de ar-condicionado do tipo split e mostrava correntes de ar bem perfeitas, indo em direção às pessoas que estavam sentadas nas mesas, e aí se justificava naquela matéria jornalística que aquela região do restaurante foi contaminada, né? Eu logo, quando vi a matéria, eu percebi, acho que essa turma não sabe do que está falando. E logo depois a gente percebeu que o trabalho de pesquisa não era isso que ele estava propondo. Tampouco acontece assim. No sistema de ar-condicionado, mesmo esses do tipo split, o efeito que a gente tem é esse aqui. É uma dispersão incrível. O ar se movimenta em movimentos caóticos, né? E não assim tão bonitinhos, unidirecionais, como eu mostrei na imagem anterior. Aqui é uma imagem também de como funcionam, para vocês, deixa eu tirar o som, como funciona uma saída de ar através de grelha de retorno. É legal a gente ver essas imagens, porque isso materializa na gente, na cabeça da gente, como as coisas são. O ar a gente não enxerga, né? Quem faz ensaios, quem trabalha em campo fazendo estudos de desempenho, claro que tem recursos para enxergar o ar, né? Mas normalmente as pessoas comuns não percebem como funciona o escoamento do ar. Agora, uma outra imagem interessante, quando a gente tem uma pressão maior num ambiente do que num outro ambiente, o que acontece com o fluxo de ar? Reparem nessa imagem. Com a ampola de fumaça, você percebe que como aqui neste ambiente a gente tem uma pressão maior que no ambiente que está do lado de lá dessa porta, o ar escoa pela frestinha da porta. A frestinha da porta para o ar é uma autopista. É muito grande o espaço para o ar passar. O ar passa onde a água não passa, né? Reparem por que isso é importante, porque mais adiante nós vamos falar que se nós pressurizarmos os ambientes, aumentando o ar externo, né, nós abrirmos janelas, nós vamos escoar ar para fora, ar com contaminantes. Então, se a gente tem pressão positiva dentro do ambiente, se a gente causar pressão positiva, a gente causa escoamento de onde a gente quer para onde a gente quer tirar esse ar para fora. Então, é importante saber que é isto que acontece quando a gente tem a sala pressurizada. A gente tem uma exfiltração. Vou passar mais uma vez. E aqui um slide da ASHRAE, né? Mais adiante nós vamos ter uma apresentação sobre a ASHRAE, sobre como pensa a ASHRAE, né? E a ASHRAE mostra para a gente que nesse slide, nesse documento que dá uma posição da ASHRAE, né? Mostra para a gente que partículas pequenas, aí de meio micrômetro por aí, elas vão ficar lá 41 horas em suspensão no ar. Isso em ar parado, né? Porque se o ar tiver movimento, aí elas ficam muito mais tempo em suspensão no ar. Já as partículas maiores, né, do tamanho de fio de cabelo, elas vão decantar em poucos segundos. Eu logo, quando tudo isso começou,
né, eu trabalho na área de controle de contaminação desde 1988. E quando tudo isso começou e as pessoas falavam, não, olha, mantenha a distância, a 2 metros você está seguro. O micro-organismo cai com 1 metro, 0,8 metros, o micro-organismo cai. Então, mantenha 2 metros de distância e você está bem, está seguro. Máscaras, nem se falava sobre máscaras naquele primeiro momento, né? Eu achava aquilo muito estranho. Porque a gente sabe, quando a gente trabalha dentro de áreas limpas, áreas controladas, você bate palma, você leva um monte de partículas em suspensão no ar e o contador de partículas pula. Você sabe que dentro de áreas limpas, de processos controlados, você não pode ficar falando, porque você emite partícula e você aumenta tremendamente o risco de contaminação. Então, que história é essa de que, ao falar, garantindo 2 metros, a gente está numa boa, a gente não vai ter nenhum problema de contaminação, nenhum risco de contaminação? Eu achava isso algo estranho no começo, e agora a gente está percebendo que a coisa não é bem assim. Bom, essa daqui é um slide inspirado numa apresentação de um Distinguished Lecturer da ASHRAE, o Sr. David Shirk, né? Ele mostra, né, como é que é o processo de quando você espirra ou tosse, né, ou quando você fala, você emite gotículas, né? Essas gotículas têm um tamanho maior e dentro dessas gotículas você tem de tudo, né? Bactérias, vírus, detritos de plantas e animais e um componente volátil, que à medida que você entra com esse negócio para dentro do ambiente, né, a umidade do ambiente vai secando a partícula e daqui a pouco você tem um conglomeradozinho de partículas, né, que tem lá o nosso vírus também, né? Então, isso é o que se coloca, né? Se colocava também nesse material do Sr. David Shirk, que até o momento a gente não tinha informação baseada em pesquisa científica de que o SARS-CoV-2 pode ser circulado em um edifício distribuído pelo sistema de ar condicionado, né? Embora, diz lá, essa hipótese seja provável. Então, já se acreditava, opa, cuidado, é bem possível que o vírus circule pelo sistema de ar-condicionado. Então, diz lá também num outro texto que até abril de 2020 essa forma de transmissão não era considerada predominante. Predominante é levar as mãos que tocaram uma superfície contaminada ao rosto, aos olhos, à boca e nariz e tal, e aí você passaria, parece que é aí que você tem a maior foco de transmissão. Pois bem, mas agora começam a aparecer estudos, né, como aqui da University of Nebraska, né, Medical Center, que diz que os dados que eles têm sugerem que partículas de aerossóis, elas, com o SARS-CoV-2, elas aparecem, né, nos ambientes mesmo com a ausência da tosse, né? Mesmo sem ter a tosse, e até a gente fica pensando, né? Uai, mas e os assintomáticos? O cara não tosse, né? Ele não espirra, ele está assintomático, nem está preocupado. Como ele transmite, então? Né? Claro que essa interrogação ficava na nossa cabeça, né? E também nesse mesmo documento da ASHRAE mostra, né, um paciente que passa a ser agora o contaminante, né, ou o contaminador, né, o portador, né, que num leito de hospital, ele ao tossir, esse sim sintomático, ao tossir, ele emana partículas, algumas evidentemente caem, né, dentro do leito, etc., né? E depois elas secam e passam, quando se manipula os lençóis e tal, elas voltam para o ar, elas podem voltar para o ar, e algumas outras elas ficam em suspensão no ar, nos movimentos brownianos sobre os quais eu me referi antes.
É interessante essa equação, ela explica para a gente, ela vai ajudar a gente a entender o papel do ar-condicionado. O papel, a força que os nossos sistemas de ar-condicionado têm para contribuir para a redução de riscos. Essa equação é muito importante. Ela mostra a severidade do impacto à exposição de pessoas a micro-organismos. Como se explica isso? Reparem, no numerador dessa equação, a gente tem a quantidade de micro-organismos, que eles chamam de dose. A fonte, novamente, é um documento da ASHRAE, tá? O ASHRAE Design Manual for Hospitals and Clinics. Então, no numerador dessa nossa equação, a gente tem a quantidade de micro-organismos. Claro, se eu tenho uma quantidade grande de micro-organismos, aumenta o risco, a chance da gente ter um impacto severo, né, de infecção. Outro termo que aparece no numerador é a capacidade de um vírus ou bactéria de se multiplicar dentro do organismo, provocando doença, né? Então, se o vírus é danado, se reproduz de forma severa, né, intensa, então a gente tem a maior chance de contaminação do indivíduo, de infecção. Depois, o local de exposição, né? Dependendo do local de exposição, o vírus pode ser mais agressivo ou menos agressivo. O local de exposição no corpo da pessoa. A gente até tinha dúvida, né, com relação a isso, e a gente consultou a ASHRAE para saber o que significava esse termo local. E eles responderam para a gente dizendo que é no corpo da pessoa, né? E, finalmente, a extensão da exposição. Claro, se o indivíduo, né, ele fica dentro daquela região que tem uma certa concentração de vírus durante um período muito extenso, aumenta o risco. E se ele fica durante um período de pouco tempo, o risco é menor, né? E, finalmente, no denominador, em contrapartida, a gente tem o nível de defesa do hospedeiro. Se a pessoa está saudável, se ela está bem, com a saúde em dia, se ela não tem nenhuma doença, né? Puxa vida, ele vai ter menos risco de ter um impacto severo de infecção na sua saúde. Bom, e agora a nossa parte. Onde nós podemos contribuir, né? Como nós podemos ajudar a melhorar o resultado dessa equação? Bom, num certo ponto, reduzindo a exposição do hospedeiro, né? Ou do futuro hospedeiro, ou do possível hospedeiro ao vírus, né? Ao contaminante, né? E, por outro lado, reduzindo a dose de micro-organismos. Aqui é que a gente pode atuar de forma muito importante e dá para as instalações, sejam elas industriais, instalações comerciais, hospitais, o que seja, dá a essas instalações condições de higiene muito boas, né? Asseguradas, que podem ser medidas e reproduzidas, né? Que a gente pode ter uma métrica para avaliação, né? E garantir para o usuário que houve melhora. O que nós não podemos fazer é que nós podemos eliminar o risco. Isso jamais nós vamos poder dizer. Mas nós vamos poder dizer que nós podemos, sim, reduzir o risco. E aqui, um caso que está em andamento, um caso onde a Abrava e a Embraer estão trabalhando juntas, né? A equipe de engenheiros voluntários da Abrava e da Embraer, dos vários times, né? Nós estamos unidos para desenvolver um sistema parecido com aquele do slide que eu falei aqui. Olha, está aqui o paciente é o nosso gerador de contaminante, é a fonte de contaminação. Então, tal qual ocorre na indústria, né, já que a gente também está falando para o pessoal da indústria, né, o que nós queremos quando a gente tem uma fonte de contaminação? Que essa contaminação se espalhe para depois a gente buscar essa contaminação onde ela estiver, por ali espalhada no ambiente? Não. O que a gente quer é capturar a contaminação
no momento que ela está sendo emanada. Essa é a ideia desse projeto que está em curso. A gente vai ter tendas, né, onde o paciente que está contaminado fica, né, com sistemas de exaustão localizada, mantendo essas tendas com pressão positiva, para que a emanação do paciente não vá para o ambiente. Por quê? Quem é o receptor? É a equipe médica, né? Que é um dos gargalos hoje em dia, né? A gente precisa proteger a equipe médica, né? Eles não são os nossos heróis, né? Não adianta só bater palminha, né? A gente tem que ter ações concretas para proteger essas pessoas, né? Este é um trabalho que está em curso, né? E olha, quando eu falo está em curso, reparem que isso daqui é uma bancada dentro do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do IPT, aqui em São Paulo, né? Nós estamos ensaiando aqui essa caixinha, que está aqui do lado direito do vídeo, que tem filtro HEPA, porque a gente faz a extração de ar e devolve o ar para o ambiente do ambulatório, mas devolve passando por filtro HEPA, por filtragem HEPA, né? E para isso a gente está ensaiando vazões, se o filtro está estanque íntegro e por aí vai. A gente precisa de evidências, a gente precisa, quando a gente a gente dá uma solução tecnológica, não basta ter a ideia, a gente precisa ser humilde, né, suficientemente humildes para desafiar a nossa ideia e também a gente acreditar que, de repente, a nossa ideia pode não ser tão boa. A gente tem que desafiar os nossos pensamentos, as nossas ideias. Por isso que é tão bom trabalhar em equipe, trabalhar assim várias entidades juntas, trabalhar porque um desafia o outro, né? E aí o resultado será mais seguro. Então, nós precisamos de evidências quando a gente faz uma proposta técnica e a gente precisa de processos rastreáveis de investigação. Eu coloquei esse ventiladorzinho de torre, de pedestal aqui, esse ventilador axial, pelo seguinte, para fazer um contra-exemplo deste trabalho que está sendo feito, né? Ventiladores de pedestal colocados nas portas de estabelecimentos, soprando o ar para fora, não asseguram a renovação do ar interior. Isto não é verdade. A intenção, a ideia pode ser muito boa, mas isso não tem lastro científico, não se sustenta, né? Então, não bastam boas ideias. A gente precisa provar, criar sistemáticas que provem que aquilo é efetivo, porque ali dentro do ambiente vão estar pessoas. A recomendação número 9, o Renabrava número 9, incentiva a engenharia nacional a responder a seguinte pergunta: como reduzir riscos de contaminação de pessoas com o SARS-CoV-2 com baixo impacto de prazo e custo? Ou seja, hoje, agora, o que é que eu posso fazer hoje, depois dessa reunião, né? Ou seja, com as instalações existentes, sem a execução de novos projetos ou obras. É isso que propõe a Renabrava 09. Que ações podemos tomar hoje para contribuir com outras ações sanitárias consorciadas que melhorem a segurança dos ambientes internos, né? Que tipos de sistemas permitem assegurar melhorias? Que lições podemos aprender para o futuro? O Renabrava 09, a Renabrava 09, a recomendação normativa 09 da Brava, ela foi feita pelo Departamento Nacional de Projetistas e Consultores e junto com o departamento, a Asbrave, lá no Rio Grande do Sul, Mário Alexandre participou, e vários engenheiros, Leonardo Kozak, uma série de engenheiros se juntaram para contribuir com essa Renabrava 9. Ou seja, sistemas centrais de tratamento de ar. Tem condição de aumentar a taxa de ar externo? Tem. Com engenharia? É possível? É possível. Estamos entrando em época de inverno. Podemos aproveitar mais o ar exterior. Não vai ser tão agressivo em termos de temperatura para o ar interior. Por que não? Sistemas centrais de ar-condicionado asseguram a renovação do ar dos ambientes em prol da saúde e bem-estar da população. No entanto, em tempos de pandemia da Covid-19, os engenheiros de ar-condicionado
podem utilizar o seu conhecimento para aumentar ainda mais a renovação de ar dos ambientes e assim reduzir o risco de contaminação. Normalmente, os sistemas de ar-condicionado central são versáteis e podem ser utilizados em modo de ventilação. Eu não estou falando de manutenção, eu não estou falando de PMOC, eu estou falando de você pegar uma instalação que existe e trabalhá-la, reengenheirá-la, para que ela possa operar em outra condição, essa condição tal que aumente a renovação do ar ambiente. Mas isso tem que ser feito com sabedoria, com engenharia. A RN09 só tem validade no período de vigência da Covid-19. Passou esse tempo, a gente vai entrar num novo tempo, onde as taxas de ar exterior podem ser mantidas, ou quem sabe a gente tenha instruções, né, da ASHRAE, da REVA, da OMS, para a gente aumentar as taxas de ar exterior. Isso é possível também, neste outro tempo, depois da vigência da pandemia. Esse é um slide para mostrar para vocês um pouco desse conceito. É uma medição que eu fiz, uma contagem de partículas que eu fiz do lado de um local de intenso tráfego, né, ar externo, né, só que depois de um bom tempo com chuva. O ar externo em São Paulo, perto do Ipiranga, aqui na Via Anchieta, em São Paulo, eu estou falando de Santos, São Paulo, mas a entrada de São Paulo, lá no Ipiranga, você tem um conjunto de estradas que chegam, é um ambiente muito poluído, mas choveu muito tempo. E aí eu fiz uma contagem de partículas, aproveitei que eu estava por ali, e fiz uma contagem de partículas e encontrei 2.756.000 partículas de meio micrômetro e acima. E dentro do ambiente, que era um laboratório, o que eu encontrei? Encontrei 10.000 partículas. Como é que foi feito esse milagre? Como aconteceu isso? E olha, digo a vocês, isso vai acontecer quando lá fora tiver um tempo assim tão limpo, mas aqui dentro da área industrial vai ter que ser mantido esta concentração de partículas, mesmo quando lá fora tem uma concentração de partículas alta, porque está muito poluído. Isso vai acontecer chova ou faça sol, no inverno ou no verão. Por quê? Por quê? Porque a gente embutiu engenharia, a gente colocou engenharia de filtragem do ar. A gente trabalhou os nossos sistemas colocando filtros para reter as partículas que vêm do exterior e insuflar ar numa condição, numa qualidade muito boa. Onde há emanação de contaminantes dentro do ambiente, a gente também tem que combater. E como a gente faz esse combate? A gente faz esse combate com filtros também, antes de atirar para o meio ambiente, para atirar para fora. Que filtros a gente coloca aqui? Bom, depende do que é o nosso contaminante aqui dentro. Se é um contaminante muito agressivo, a gente tem que colocar filtros de maior qualidade. Se é um contaminante não tão agressivo, uma exaustão de sanitários, por exemplo, a gente não, quem sabe, não precise colocar sistemas de filtragem mais sofisticados antes de atirar para o meio ambiente. No nosso caso, no caso da pandemia, nós temos um terrível problema, porque a fonte de contaminação é um sujeito que não sabe que é portador do vírus, que não sabe que está contaminado e que está andando por aqui, por dentro do nosso ambiente. Vocês estão vendo o cursor, eu suponho, né? Eu passeando com o cursor aqui. Então, a nossa fonte de contaminação é móvel e a gente não sabe, ele mesmo não sabe se ele está contaminado ou não. E ele pode estar em qualquer lugar dentro do nosso ambiente. Então, o que nós fazemos para reduzir o risco? Bom, a gente aumenta a renovação de ar exterior, aumenta esse outside air aqui, reduz a recirculação, ou melhor ainda, a gente elimina a recirculação, a gente corta a recirculação, quando isto for possível, e a gente abre as janelas. Quando a gente faz isso,
a gente pressuriza, quando a gente aumenta o ar exterior, a gente pressuriza esse ambiente e, ao pressurizar o ambiente, vai acontecer aquele efeito que vocês viram no ensaio de fumaça. A gente vai ter uma lavagem dos contaminantes que estão aqui e a gente vai atirar esses contaminantes para o exterior. Esse é o conceito, é a engenharia. Agora vamos falar de uma contra-engenharia. Eu digo sempre que a gente aprende, né? Eu dou aula na FEI, na Faculdade de Engenharia Industrial, no curso de pós-graduação de ar-condicionado e refrigeração. E lá a gente tem um monte de maus exemplos. Eu digo para os alunos que a gente aprende, às vezes, mais com mau exemplo do que quando tudo dá certo, né? Aqui, gente, é uma entrada, uma recepção de hospital, né? Tem uma cidadã que está aqui na recepção que trabalha 8 horas por dia aqui dentro dessa recepção. E vocês reparem que o que a gente tem de equipamentos instalados aqui nessa recepção de hospital, bastante densa de ocupação, são equipamentos de ar-condicionado do tipo piso-teto, sem renovação de ar. Eu falei dos pecados que a gente andou cometendo no passado, nós precisamos corrigir essas coisas, né? E cuidado, o equipamento não tem responsabilidade sobre isso. A responsabilidade é da engenharia. Nesta situação, não é o equipamento. Esse equipamento é perfeito para uma dada aplicação, ele é perfeito. Mas este equipamento colocado numa recepção de hospital, né, não é nada perfeito, né? Sem renovação de ar, não, isso está errado, né? E esse trabalhador aqui? Se esse trabalhador for contaminado? Pois é, se esse trabalhador for contaminado e passar por um processo e tiver uma sequela qualquer, tiver um problema qualquer, será que o hospital vai conseguir defender que ele deu todos os recursos para que esse trabalhador aqui da recepção do hospital cumprisse com a sua missão sem riscos, né? Ou com baixo risco? Acho que não, né? Então, a gente vai ter que revisar isso, a gente vai ter que incorporar engenharia nos projetos, responsabilidade técnica, ART, né? Fortalecer as entidades de engenharia, penso eu. Por que filtrar o ar? Bom, restringir a introdução contínua de contaminantes, esses que vêm do ar externo, nós precisamos de ar externo, só que ele vem com temperatura, umidade, e vem com partículas, e vem com contaminantes. Então, a gente precisa restringir continuamente a introdução de contaminantes, e são gerados contaminantes aqui dentro também, a gente também tem que retirar esses contaminantes que são gerados lá internamente. E aí, de novo, os nossos pecados, pessoal, né? Não basta ter filtros de ar. Estou bem, tenho filtros de ar na minha instalação. Cuidado, né? Sistemas de filtragem de ar, os filtros são uma parte da conversa. A gente tem que ancorar, tem que colocar esses filtros de forma tal que não se permita bypass, que não se permita que passem, que o ar ele tem que passar pelo meio filtrante, não bypassando o meio filtrante. Então, não basta ter sistemas com filtros. É necessário que os fabricantes, né, e a gente tem que motivar os fabricantes a fazerem instalações de filtro, porque o que a gente quer é um sistema de filtragem. A gente não quer o filtro, a gente quer uma barreira entre o sujo e o limpo. Então, a gente precisa ter sistemas de filtragem e não só filtros, né, para que a gente não tenha bypass, né? É claro que vocês vão poder dizer, mas isso é culpa da manutenção. Cuidado, não é uma falha de engenharia de produto, não é a manutenção que vai resolver, né? Todo mundo é uma cadeia de qualidade, fabricante, projetista, comissionamento, todo mundo tem que trabalhar junto para a gente conseguir entregar um produto ar-condicionado, um produto de melhor qualidade. Objetivo dos sistemas de filtragem segundo a 16401. O sistema de ar-condicionado
deve filtrar continuamente o material particulado trazido pelo ar exterior e os gerados internamente e transportados pelo ar recirculado, a fim de reduzir a acumulação de poluentes nos equipamentos e dutos do sistema e contribuir para a redução da concentração dos poluentes no recinto a níveis aceitáveis. O nível aceitável aí é que é o problema. Gente, este tipo de instalação, os filtros nem sequer filtro G1 são, em boa parte dos equipamentos, né? Os filtros no Brasil, os grossos, são classificados em G1, G2, G3 e G4. Os que existem nesses equipamentos sequer são filtro G1. E os aviões, né? A gente fala muito, aviões têm uma qualidade do ar boa ou ruim? Olha que coisa interessante. Aeronaves de maior porte, essas que fazem ponte aérea, etc., trabalham com 20 a 30 renovações de ar por hora. E 50% de ar recirculado com filtro HEPA. O avião, o ar que vem aqui, que passa, que lambe a gente no avião, primeiro, vem de cima para baixo e ele vai para dentro da área de carga e depois passa, 50% desse ar passa por filtros HEPA, filtros absolutos, antes de ser recirculado. Isso é muito bom. Você quer ver uma comparação para você ver como é muito bom o ar do avião? Dados coletados em alguns projetos, eu fiz uma amostragem. Escritórios corporativos, 1,2, 1,5, 2 renovações por hora. Olha, avião, 20 a 30. Um auditório, um local densamente, né, ocupado, 10 renovações por hora. E não tem filtro HEPA. E aqui no avião tem filtro HEPA. Academias de ginástica, boas, hein? Não as que não cuidaram do ar, boas. 12 renovações por hora. Então, reparem que o ar do avião, ao contrário do que muitos pensam, é um ar muito bom. Mas isso é só uma parte, é a parte do ar, dos contaminantes aerotransportados. Porque se uma pessoa contaminada senta ao seu lado e ela é uma portadora assintomática, ela pode te contaminar, ela está ali do teu lado. Não conseguimos ainda fazer uma segregação dentro da cabine. Mas já temos uma equipe da Embraer, junto com o pessoal da Abrava, que está começando um trabalho para também melhorar a qualidade dentro da cabine e dentro dos aeroportos. Nos fingers, por exemplo, não tem renovação do ar, em uma boa parte deles. A gente pode melhorar isso rapidamente. Esse daqui é uma sala de espera do aeroporto de Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Reparem, um monte de raio-wall pendurado na parede dentro de um ambiente fechado. São os nossos pecados, nós não vamos poder mais permitir esse tipo de coisa. A engenharia tem que entrar com ações, né? com posturas claras, dizendo para a sociedade o que é o certo e o que é o errado, sempre considerando norma técnica, né? E essa é a mensagem que a Renabrava 09 passa, né? Ela provoca a engenharia, né, a ir além, né? Na verdade, essa frase ela foi inspirada num documento da ASHRAE, né? Então, a engenharia de AVAC-R pode ir além do projeto como construído, em boa parte das instalações dos sistemas centrais de ar-condicionado. Sistemas centrais permitem que a gente trabalhe com mais renovação, com melhor qualidade do ar, e às vezes, e muitas vezes, sem consumir mais energia. Eu escrevi um artigo na revista da Abrava, que acabou de sair, que trata sobre isso. A gente pode trabalhar aumentando a área de filtragem, de forma tal que a gente não impacte no ventilador, não consuma mais energia e melhore a qualidade do ar. Isso é possível, a engenharia consegue fazer essas coisas. Só que tem que ser multidisciplinar. Empresas projetistas e consultores, empresas instaladoras, empresas fabricantes, falei sobre fabricantes há pouco,
empresas de TAB e comissionamento, fazendo comissionamento, certificação, empresas de manutenção, trabalhando forte no PMOC, assegurando o PMOC, os clientes envolvidos, né? Não adianta, vocês sabem o caso do hospital que eu falei, né? Vocês viram que nesse caso do hospital, vou mostrar esse slide, aqui, ó. Vocês viram que eu fiz um sistema central aqui. Quando eu propus isso para uma equipe de médicos lá de Manaus, né, onde existia uma situação de muito estresse naquele momento, né, eles falaram, desculpe, Manaus tem 2 milhões de pessoas ao longo das cidades ribeirinhas. Nós não conseguimos implantar isso que o senhor está querendo. Não pode ser assim o projeto. Quer dizer, eu, engenharia, sem ouvir os clientes, vou fazer um projeto furado, né? Vou fazer um projeto que não vai funcionar. Todo mundo... Eu não falei em abrir janela, né? Como é que a engenharia de ar-condicionado vai abrir janela? É o cliente que tem que ver os impactos disso, né? Junto com a gente, né? Profissionais de análise de risco, né? Principalmente na indústria. Profissionais de saúde e órgãos governamentais, e a gente está muito contente que a Anvisa tem participado com a gente em diversas ações, né? Eles têm ouvido a gente do ar-condicionado. E aí, as considerações finais. Projetos de contaminação, de contenção de contaminantes que são transportados pelo ar requerem trabalho cooperativo para alcançar o sucesso. Colocar ventilador na porta, desculpe, faltou trabalho cooperativo, uma análise com mais gente conhecedora de como funciona o ar. É necessário integrar os usuários, pessoal de manutenção e operação, comissionamento e considerar que ajustes serão necessários para alcançar a maturidade da instalação. Nem sempre aquela ideia que a gente teve, ela vai ser totalmente certa. Por isso que eu sempre falo, quem foi meu aluno, acho que tem um aluno meu aí, né? É o meu jargão. Teoria, para mim, é igual à prática, né? A gente tem que dizer o que faz, fazer o que diz e depois provar o que faz o que diz, né? A gente tem que ter isso na cabeça. Não adianta só ter boas ideias. A gente tem que ser humilde o suficiente para desafiar essas ideias e ver se realmente a gente está no caminho certo. Nós temos uma dificuldade hoje. A gente não sabe qual que é a concentração desse vírus, do SARS-CoV-2, qual que é a concentração que leva risco a uma pessoa. Eu posso ter uma concentração de vírus aqui, ao meu lado, tão baixa, que eu não tenho nenhum impacto para a minha saúde. Não vai causar mal. Mas qual é essa concentração? Aquela que realmente já pode causar mal às pessoas. Nós não sabemos, nós não temos essa informação. Então, a rigor, nós não sabemos calcular a vazão de ar que seria necessária para a gente conseguir diluir o contaminante e garantir que a gente está fora do risco. Então, o que a gente fala vamos aumentar a renovação ao máximo que é possível. É isso que prega a Renabrava 9. E com engenharia isso é possível. E aí, aí nós vamos reduzir tremendamente o risco. E vamos avaliar, vamos seguir avaliando, todos juntos. Essa é a mensagem, pessoal. Miguel, muito obrigada. E pensar que eu ia fazer a nossa reunião no Instagram e eu não ia ter esse material riquíssimo aqui, hein? Eu estou pensando em vender esse material. Olha, como eu falei no início da nossa reunião, ainda bem que essa live vai ficar gravada, né? É um material muito rico. Por mais que seja técnico, você trouxe esse material com uma didática incrível, né? Com dicas que os empresários vão poder aplicar, né? Para tentar renovar o ar da sua empresa, sem custos tão altos, como você mesmo falou, sem aumentar tanto a energia, né? E eu vejo que o principal fator aqui é que a empresa que atuar junto com o seu engenheiro, né? Uma forma, ir atrás desse profissional, trabalhar dentro da sua empresa, com certeza ele vai... o engenheiro, ele é fundamental como mais uma medida de prevenção
para que os empregados não passem a ter a Covid-19, né? Então, é importante isso daí, os empresários buscarem os engenheiros para eles juntos aplicarem essas medidas dentro das indústrias, né? Não, perfeito, muito bom esse material, muito boa a sua didática, estou extremamente feliz com a sua participação. Agora eu vou chamar, tem algumas perguntas, só que eu vou deixar para o final, tá? Ou você acha melhor você responder agora e responde as melhor para o final, porque aí né? ajuda também. Ah, então tá, combinado então. O Thiago é muito sabido. Então tá, então vou passar para ele agora. Onde que está o Thiago? Oi, Thiago. Opa. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? E você, Lorena? Ótima, graças a Deus. Deixa eu só compartilhar a tela aqui também. Sim. Você dia como é que meu pai se preocupa com o João? É impressionante. Ele gosta do papai. Tá ok já. Já tá na apresentação, não, né? Tá. Já tá na apresentação, mas você pode colocar modo de exibição, né? Tá. Vou colocar aqui. Perfeito. Então, boa noite, Lorena. Boa noite a todos. Meu nome é Thiago Portes, sou atual presidente do ASHRAE Brasil Chapter. Hoje eu vou estar trazendo um pouquinho, né, do posicionamento da ASHRAE. Então, a apresentação aqui vai ser sobre o plano de ação para o Covid-19 e a qualidade do ar na retomada das atividades. Posicionando, né, situando o pessoal um pouquinho do que é a ASHRAE, que às vezes não, a gente escuta falar das associações nacionais. A ASHRAE é uma associação internacional, nasceu nos Estados Unidos, já tem fazendo 125 anos, e é uma associação que nasceu voltada para a área de ar-condicionado. Hoje ela ainda abrange todo o ambiente construído, então tudo que diz respeito à qualidade do ar, as interferências dos sistemas no ambiente interno, então questões de eficiência energética, arquitetura sustentável, mas é uma associação que nasceu no ar-condicionado e refrigeração, são mais de 57 mil membros no mundo inteiro. Aqui no Brasil nós temos mais ou menos, estamos na faixa de 250 membros e mais uns 300 estudantes. É uma associação muito aberta tanto aos profissionais, consultores, instaladores, fabricantes, profissionais que atuam no governo, nas áreas de fiscalização, projetistas, arquitetos, estudantes. Temos aqui no Brasil, tem jornalista, advogado, então todo mundo que atua nessa área de ambiente voltada para o ambiente construído é bem-vindo dentro da associação. Então, é uma associação internacional que, apesar de ter nascido nos Estados Unidos, hoje já está em mais de 130 países. E aqui no Brasil nós temos 2 capítulos, um que atende a região sul e um que atende o restante do país. Então, é só para situar um pouquinho o que é a ASHRAE. O Miguel, na apresentação dele, fez muitas referências aí. A ASHRAE é a principal formadora, geradora de conteúdo técnico na área de ar-condicionado e refrigeração no mundo. Então, as normas que são criadas pela ASHRAE são referência, são base para a criação de normas no mundo inteiro. As normas brasileiras, em grande parte, né, das normas voltadas para a qualidade do ar, para ar-condicionado, são baseadas em normas da ASHRAE, né, referenciam essas normas da ASHRAE. Então, só para entender um pouquinho do contexto, né, o que é a ASHRAE. Nessa apresentação, eu vou falar um pouquinho do posicionamento da ASHRAE em relação ao Covid. A ASHRAE, como referência, ela entendeu que era importante ela se posicionar, né, para a sociedade em relação à doença que está afetando aí nessa pandemia. E para isso ela definiu algumas diretrizes, né? Então,
ela soltou alguns comunicados e dos documentos importantes que eles divulgaram foi esse documento de posição da ASHRAE sobre aerossóis infecciosos. Esse não é um documento que foi criado agora para o Covid, é um documento, se não me engano, é de 2014, mas que já abordava essa questão dos problemas, né, relacionados a aerossóis infecciosos, e aí agora ele foi revisado para abranger as particularidades que essa pandemia trouxe também. Esse documento está disponível no site da ASHRAE. Quem quiser, a gente fez a tradução dele para o português junto com o nosso capítulo aqui, então a versão em português está no site da ASHRAE também, se for lá no Instagram da ASHRAE, do ASHRAE Brasil Chapter, tem lá na bio, tem o link para esse documento em português, já traduzido, com as imagens, até algumas imagens que o Miguel mostrou aí, já traduzidas para o português também. Então, quem quiser baixar lá depois também, fica à vontade, né? Tá disponível para todos. E além da elaboração desse documento, a ASHRAE criou uma força-tarefa só para tratar assuntos relacionados à pandemia. Então, também pode ser acessado lá pelo site ashrae.org, e já na capa tem o link lá para a página relacionada ao Covid, e lá tem uma série de conteúdos. Eles disponibilizaram vários, por exemplo, alguns guias que são pagos, eles disponibilizaram os capítulos referentes que podem ajudar nesse momento, eles disponibilizaram de forma gratuita, uma série de cursos, seminários, algumas normas para acesso online também de forma gratuita, artigos, então uma quantidade enorme de conteúdo e bastante conteúdo voltado para essa preocupação da reabertura, né? Como que a gente volta às atividades normais agora, durante a pandemia, no pós-pandemia, como que a gente deve tratar nossas edificações. E nisso a gente abrange todo tipo de edificação. Então, lá tem até um pouquinho separado por área. Não tem um guia específico para a área industrial lá no site, mas se vocês vão ver pela apresentação aqui que os itens que a gente vai falar, que se adequam muito bem à área industrial, tanto a área industrial comercial, são muito próximos, né? As ações que a gente pode ter no sistema de ar-condicionado para melhorar a qualidade do ar ali, na questão do combate à doença, são muito similares. Então, o Miguel também, na apresentação dele, ele falou de muitos itens que são aplicáveis para a indústria e também são aplicáveis para um escritório comercial, para um shopping, cada um com suas particularidades, mas o conceito é basicamente o mesmo. Então, nesse documento de posição, a ASHRAE ela tentou trazer um pouco ela faz uma revisão, né, rápida sobre o assunto, mas ela tenta abordar principalmente algumas implicações práticas, né, para os proprietários, operadores e engenheiros das edificações. E essas implicações, né, que eles trazem, acho que a gente pode dividir aí em dois pontos mais importantes. Um deles que em primeiro lugar, que é a importância da gente ter uma visão holística do problema. Nem um sistema de ar-condicionado mais robusto e mais bem projetado vai conseguir controlar todos os fluxos de ar dentro da indústria, né? A gente está falando da indústria de uma forma geral, a gente tem que entender isso também. Os requisitos de uma indústria farmacêutica são completamente diferentes da indústria de alimentos, que são completamente diferentes da indústria automotiva. Então, a gente está falando de coisas, a gente está tentando trazer aqui algumas ideias mais genéricas, mas a gente precisa entender, né, que falar de indústria é muito amplo. Então, né, como eu falava, nem o sistema mais complexo e mais bem projetado vai conseguir controlar todos os fluxos de ar e impedir completamente a disseminação de um aerosol infeccioso, né? E porque existem várias formas e várias condições onde ocorre a transmissão da doença. Algumas delas a gente nem tem um conhecimento muito definido ainda, né, sobre como essa doença é transmitida. A gente sabe algumas coisas que
que a gente vai recebendo né, de informação, mas cada dia tem alguma novidade. Então, por causa dessas condições, né, as estratégias todas de prevenção e mitigação dos riscos, elas têm que ter uma colaboração entre projetista, proprietário, os operadores, todos os profissionais, né, envolvidos naquela instalação, para tentar garantir que todos os aspectos, né, da transmissão sejam abordados. É o exemplo que o Miguel falou lá, né, de não adianta a gente tentar impor uma situação, impor uma decisão, se isso inviabilizar, por exemplo, a operação de uma planta industrial, né? Não adianta eu falar que eu vou isolar determinada área se para a operação da planta eu não posso isolar essa área. Então, isso não pode ser feito só pelo profissional de ar-condicionado, tem que ter uma abordagem ampla, né? O que a gente chama aí de abordagem holística, para a gente conseguir tratar o máximo de pontos possível para conseguir reduzir essa transmissão. E o segundo ponto seria a elaboração de um plano de emergência, né, para revisar e definir os novos procedimentos de operação, manutenção durante esse período. Então, a gente também precisa entender que a operação, se a gente quiser utilizar esses sistemas de ar-condicionado hoje para auxiliar no combate, né, ao vírus dentro dos ambientes, a gente vai precisar mudar alguns procedimentos, mudar algumas formas de operação, e isso, né, seria o segundo ponto aí. Então, é muito importante que a gente atenda às normas, isso é, né, o básico, então, atendimento às normas, diretrizes, boas práticas de engenharia, mas também aos estudos científicos, os guias avançados, tentando buscar mais do que o mínimo exigido. Acho que, né, às vezes, no dia a dia, a gente acompanha muito isso nas instalações, nos projetos, o cliente, às vezes, não, faz o mínimo por causa da questão de custo, né? Então, hoje a gente precisa ir além disso, a gente tem que buscar esse conteúdo, as informações estão chegando a cada dia, né? Tem muita coisa nova também relacionada à doença, então a gente precisa estar aberto a fazer mais do que o básico. Né? Se a gente falar, por exemplo, aí em renovação mínima de ar conforme norma, isso não vai atender a gente agora para a situação de pandemia. A gente precisa buscar mais do que isso. Só exemplificando. Em projetos novos, então a gente precisa pensar também na questão do projeto integrado. Então, né, a gente precisa integrar todas as disciplinas, mesmo em empreendimentos existentes, na hora de fazer as análises de risco, a gente precisa da integração de todas as equipes para, né, conseguir abordar todos os aspectos, conforme eu falei. Então, né, essa questão da análise de risco também é o que eu disse, né? Não adianta o profissional de ar-condicionado definir aquela quantidade de medidas se ele não conhece o perfil do usuário, os procedimentos de operação, né, do local, ou as particularidades de cada atividade. Então, é importante que isso tudo seja feito de forma integrada. Já pensando aí na questão da definição do plano de emergência, então, esse plano traria, né, as adequações necessárias e os itens de maior atenção em respeito à operação e manutenção dos sistemas aí de ar-condicionado durante o período de pandemia. Ele, de certa forma, ele vai completar o PMOC, né, o PMOC, que é o plano de manutenção, operação e controle, que já é obrigatório no sistema de ar-condicionado, ele vai ser definido ali dentro de uma instalação de forma, né, para a situação normal. Então, esse plano de emergência vai completar isso, definindo as ações específicas que precisam ser adotadas agora durante esse período de pandemia. Então, a gente já considera que o PMOC já existe. Né? Se a gente falar que não existe nenhum plano mínimo de operação, como que a gente vai falar num plano de contingência para a situação de pandemia? Então, se não tem nem o básico, aí a dificuldade de implantar essas medidas aqui vai ser muito maior. E aí, né, dentro desse plano de emergência, a ASHRAE também criou, né, como eu falei, a Força Tarefa,
E nessa força-tarefa eles têm divulgado uma série de informações e recomendações, abordando alguns tópicos até que não são específicos de ar-condicionado, mas que têm estão correlacionados. Mas, mais uma vez, né, só destacar que essas medidas são citadas de forma mais genérica. Então, para a gente definir o que vai ser adotado em cada caso, em cada tipo de instalação, em cada indústria, e se realmente elas vão ter benefício em cada caso, é importante uma análise por um profissional qualificado que entenda o que está fazendo. Então, às vezes é a mesma indústria, mas você tem sistemas de ar-condicionado completamente diferentes. Então, a forma de atuação vai ser diferente também. Dependendo do sistema, você consegue, eu vou falar aqui das medidas, mas, por exemplo, você consegue trocar um sistema de filtragem, mas isso vai ter um impacto no seu sistema. Você tem que avaliar se aquele sistema que você tem é capaz de comportar esse novo sistema de filtragem sem criar muito impacto negativo lá no atendimento. Vou citar isso um pouquinho mais à frente. Então, como objetivos, né, desse plano de emergências, o objetivo seria reduzir o contato entre os ocupantes, né, um dos objetivos, manter os sistemas operacionais de forma segura e saudável, minimizar o impacto nos ocupantes e nos visitantes, comunicar os riscos e precauções de forma transparente e implementar medidas que façam os ocupantes se sentirem mais seguros. Então, o objetivo aqui não tem nada a ver com o ar-condicionado. O objetivo é o ocupante, é conter a disseminação do vírus dentro dos ambientes que a gente vai trabalhar. E a gente precisa entender, na hora de definir, né, as medidas que a gente vai tomar, que podem ter pessoas assintomáticas infectadas. Então, a gente precisa adotar as medidas de uma forma ampla, por causa desse detalhe, que tem pessoas assintomáticas que podem estar disseminando o vírus ali. E aí, a gente entra nas principais medidas. Dentro dessas recomendações, né, como eu já falei, a gente tem que sempre lembrar que isso tem que ser avaliado caso a caso, né, mas algumas aí de destaque. Então, manter o sistema de HVAC, de ar-condicionado, em condições adequadas de funcionamento, ou seja, manter a execução do plano de manutenção e operação e controle, né? Então, o ar-condicionado mal operado ou mal dimensionado, ele pode, mal mantido, ele pode sim prejudicar o ambiente no que diz respeito à proliferação do vírus, mas ele pode também ser um grande aliado, como o Miguel já falou, né, de diversas formas. Ele pode atuar tanto na diluição quanto na retenção de partículas. Hoje né, eu vou citar aqui algumas medidas também até de combate efetivamente ao vírus também, que a ASHRAE, eu estou sempre trazendo a posição da ASHRAE em relação ao assunto, né, mas existem algumas tecnologias que podem também ajudar a combater o vírus. Então, a primeira coisa, manter o sistema de HVAC em condição adequada, revisar a sequência de operação do sistema. Então, muita coisa vai mudar. A gente precisa entender que os tempos de operação dos sistemas podem mudar, ligar o sistema mais cedo, desligar mais tarde, dependendo do sistema, deixar ele trabalhando 24 horas. Sistemas, por exemplo, de exaustão de banheiro, 24 horas, né, é um sistema simples, tirar intertravamento do sistema de exaustão do banheiro com a iluminação, né, é uma medida simples de fazer em campo e aumenta a exaustão desse ar que pode estar contaminado. Aumento da ventilação de ar exterior. Então, já dentro do que o Miguel falou, né, a gente tem que aumentar, trazer mais ar de fora e retirar o ar contaminado também, né? São duas ações que são aliadas. E nos dois, né, no caso desse ar que a gente está jogando para fora também, tentar melhorar a filtragem. Se a gente precisar renovar alguma parte de ar, também tentar melhorar a filtragem desse ar para a gente conseguir reter mais partículas, né? O vírus, a gente sabe que o tamanho do vírus, às vezes a gente não vai conseguir filtrar, mas o vírus, em geral, ele está associado a partículas, então a gente contém a partícula no filtro.
E aí, quando a gente fala do filtro EPA, a gente consegue conter uma porcentagem muito grande dessas partículas. Quando eu falo, né, a questão de intertravamentos, às vezes com abertura de janelas, no caso industrial não é tão comum, mas no caso aí é mais questão de escritórios, né, que prédios mais novos aí de alto padrão, às vezes ele desliga o ar-condicionado se você abrir a janela, então isso, né, retirar esse tipo de intertravamento para possibilitar que a gente opere com ar-condicionado e com janela aberta, caso isso seja necessário para aumentar a renovação. Não é simplesmente abrir a janela de qualquer lugar, a gente tem que avaliar cada caso para saber se naquele caso é uma medida realmente efetiva. Melhorar a filtragem, né, o máximo possível. Então, só um exemplo, né, a gente fala, vamos melhorar a filtragem, vão cortar a renovação de ar. A gente passou, eu atendi um cliente agora durante a pandemia que ele ouviu essas recomendações e pensou, não, beleza, fechou a renovação de ar, colocou um exaustor com filtro EPA para jogar o ar todo para fora e abriu a tomada de ar externo da máquina. Teoricamente, é o que nós estamos falando para fazer, na medida do possível. Só que ele tinha uma máquina, era para a sala de cirurgia, que ele queria fazer com que essa sala de cirurgia pudesse atender pacientes de Covid, e ele reduziu com essa manobra a vazão total de 10 mil metros cúbicos para 1.000. Então, você reduziu 90% na vazão total de ar do ambiente. Então, você acabou com o número de trocas de ar ali. Você passou a ter um ambiente com 100% de ar externo, mas com uma vazão muito baixa e que não atendia basicamente nenhum critério de conforto e de segurança ali para quem ia ocupar essa sala. Então, as medidas são de referência, mas tem que ter o apoio, né, de pessoas especialistas no assunto. Manter os controles de temperatura e umidade, isso é uma indicação meio comum a todas as entidades internacionais aí. É lógico, a prioridade nesse momento não é a temperatura e umidade para conforto, mas existem estudos que mostram que a temperatura e umidade médias ali, 24 graus, mais ou menos 50%, elas aumentam, elas melhoram a capacidade do sistema imunológico nosso. Então esse seria o motivo de tentar, né, manter os controles operando. E esse último item também é a questão de sistemas de recuperação de energia, mas é mais voltado para sistemas de Rodental, que é um sistema muito voltado para a economia de energia e que ele pode permitir vazamentos entre o ar que você está jogando fora e o ar que você está captando novo. Então, a sugestão é desativar para evitar uma contaminação do ar externo que a gente está buscando. Como outras medidas, né, considerar a instalação de dispositivos adicionais para limpeza e monitoramento. Então, hoje, existem alguns dispositivos portáteis, são ventiladores com filtro EPA para fazer, pode ser usado tanto para exaustão quanto para tomada de ar externo, de forma pontual em ambientes. Então, isso pode ser utilizado, funciona muito bem. Os dispositivos de lâmpada UV germicida, também já existem uma série de estudos comprovando a eficácia desse tipo de sistema. Então, isso também pode ser considerado, né? Aí, claro que tem um custo de instalação, mas é uma solução que ajuda a combater o vírus mesmo, né? A lâmpada UV, ela mata o micro-organismo, mas também causa problemas no ser humano. Então, tem os cuidados de aplicação, né? Não pode ter o contato direto com o olho, tá? Tem uma série de requisitos, não é simplesmente comprar e instalar, tem que procurar pessoal qualificado também. Como o Miguel já falou, considerar a abertura de portas e janelas para melhorar a ventilação. Quando, né, você vê, a gente fala muito assim, considerar, não é, né, voltando na importância de que as decisões sejam tomadas de forma profissional, né? Treinar a equipe, aí, quando a gente fala em treinar a equipe, inclusive em tópicos, né, de uso de EPIs, medidas de prevenção e controle de infecções, manutenção e emergências. Então, não é só no sistema de ar-condicionado, mas também entender como que a contaminação ocorre para conseguir que as equipes
tenham ações de forma a minimizar a contaminação também. E aí a gente cita também, né, o documento da ASHRAE cita algumas outras medidas que já são medidas mais genéricas, não estão diretamente relacionadas ao ar-condicionado, mas que, de certa forma, acabam ajudando, porque se a gente vai trabalhar em aumentar as vazões para aumentar a diluição do contaminante, se a gente tiver menos contaminante, isso facilita também a diluição. Então, aí já alguns itens que o pessoal já deve estar ouvindo muito, de aumentar o distanciamento entre os ocupantes, minimizar o contato com o pessoal de fora, então, às vezes, na área industrial, o pessoal de entrega, o pessoal, né, o pessoal os motoristas de caminhão, às vezes fornecedores, manter o colaborador fora do serviço em caso apresente sintomas, aumentar a frequência de desinfecção das superfícies, considerar, né, medir a temperatura dos ocupantes, que é uma forma está sendo muito usada aí também para tentar detectar no início, né, a doença, disponibilizar álcool em gel, também nas áreas de manutenção muito frequente. É importante que os profissionais de manutenção de ar-condicionado tenham esse cuidado também, porque às vezes tem a preocupação ali no ambiente, mas na hora que vai para a área técnica acha que ali é a casa, ali ele se sente à vontade, ali ele esquece às vezes que ele está mexendo num filtro que está filtrando o ar que está vindo lá do ambiente, que pode estar contaminado. Então, às vezes ele está ali na frente da máquina e um desleixo, né, uma falta de atenção ali, e ele pode estar, na verdade, no lugar que tem a maior concentração ali, né, o ar voltando, o ar de retorno do ambiente todo. Então, ter esses cuidados. Considerar o uso de tapetes antimicrobianos, ou quando é uma entrada com fluxo muito elevado, para reter aí já os micro-organismos na entrada. Basicamente é isso. Então, essa é a posição da ASHRAE em relação a pandemia, né? Alguns itens práticos para tentar utilizar o ar-condicionado de uma forma a ajudar no combate a contaminação dentro dos ambientes. Muito obrigado, fico à disposição. Obrigada, Tiago. A sua apresentação corroborou a apresentação do Miguel, deu muito certo, tirou todas as dúvidas, muitas das perguntas aqui você já respondeu, você vai observar isso. E, mais uma vez, a gente gostaria de deixar claro, né? É importante que as empresas entrem em contato com os engenheiros, né? Tem que haver essa parceria aí com o pessoal da engenharia para as empresas atuarem aí, não só buscando o mínimo exigido dentro da sua empresa, né? Porque realmente a importância do ar-condicionado, bem administrado por um engenheiro, é mais uma medida de prevenção. E a gente não vê tanto falar, né? A gente está mais focado na máscara, mais focado na questão da asepsia, mas eu estou observando com a apresentação desses dois profissionais que eu estou muito satisfeita de estarem aqui. Realmente é muito importante que os empresários do nosso setor busquem o conhecimento com os engenheiros. Olha, eu tenho algumas perguntas aqui. A primeira foi feita para o Miguel. Vou deixar o microfone do Miguel já liberado. Miguel, boa noite. Na live de ontem, eu perguntei ao palestrante se havia um estudo de quantidades de troca de ar em um ambiente controlado, como um escritório, em um edifício corporativo para controle da contaminação pela Covid-19. Você teria esta informação? Ninguém tem. Funciona isso. Por exemplo, a gente quer garantir temperatura dentro do ambiente. Então, qual é a informação que o engenheiro precisa? Carga térmica. Ele precisa saber quanto de calor que é dissipado dentro do ambiente, para ele saber qual a temperatura que ele vai injetar ar e quanto de ar ele vai injetar para combater a carga térmica e manter a temperatura em 24 graus, por exemplo. Quer saber a umidade, né? Você quer manter a umidade. Beleza. Então, quanto de vapor de água que é emanado no ambiente é X. Aí você enfia um ar dentro do ambiente, injeta um ar dentro do ambiente mais seco,
para combater aquela umidade e manter uma certa umidade no ambiente. E se você quiser manter uma concentração de partículas dentro do ambiente e ainda uma concentração de partículas com uma certa carga de vírus. Qual é essa concentração que agride as pessoas, que põe em risco as pessoas? Nós não sabemos. Né? Talvez nesse momento alguém até já saiba, né? Mas nós não temos essa, pelo menos eu não tenho essa informação. E ontem ainda eu participei de uma palestra de um engenheiro da Universidade de Coimbra, Manuel Gameiro, e ontem ele lá, né, que está na Europa, está mais ambientado com isso, é um pesquisador, colocava exatamente isso. Olha, se a gente não sabe qual que é a carga, né, que é virulenta, que é problema para nós, a gente não sabe calcular a quantidade de ar. Mas o que a gente sabe é que a gente pode aumentar a renovação. Com engenharia, a gente consegue, com os equipamentos existentes, e em projetos novos, por exemplo, né, por que não a gente utilizar o que se pratica muito na Europa, é aproveitar que o ar lá fora está frio, está seco, e trazer mais ar externo e expurgar mais ar de dentro, trabalhando como se fosse um sistema de ventilação e aproveitando o ar de fora. Bom, nessa condição a gente vai manter seguramente uma condição muito, muito boa dentro do ambiente. Mas qual é o mínimo que dá certo? Isso nós não sabemos calcular. Entendi. É a gripada? Uhum. É a Gláucia Lima. E no caso dos vírus, que são partículas não filtráveis, como funcionaria isto? Eu não sei bem porque essa afirmação, que não são filtráveis. Apesar de a gente ter uma sorte, a sorte dela ser muito pequena. E os filtros HEPA, os filtros absolutos, apesar da partícula ter um tamanho muito pequeno, os filtros HEPA são muito eficientes para esse tamanho de partícula. Tá? Então, os filtros HEPA retêm os vírus. O que o filtro HEPA não retém são vapores, gases. Né? Aí não farmacêutica, vacinas, EPA e UPA, e são muito eficientes para a filtragem. Eficientes, eu escrevo isso na matéria da Abrava também, vocês podem olhar lá no site da Abrava. Né? Claro que um filtro ele tem uma eficiência, isso significa que ele também tem uma penetração. Ele tem, algo passa, mas é tão pouco, que não causa risco. Então eles têm uma eficiência muito grande, inclusive vírus, bactérias, assim. Por quê? Porque o filtro tem um mecanismo de retenção e quando a partícula é muito pequenininha, ela anda de forma caótica, movimento browniano. Vocês estão vendo a partícula aqui na minha mão se mexendo? Então ela anda assim, e aí ela aumenta a chance de bater numa fibra do filtro. Perfeito. Uhum. Então, por ela ser muito pequena, ela acaba também sendo detida. Ok. Próximo. A Gláucia, né? Miguel, excelente apresentação. Em um escritório, por exemplo, qual a melhor estratégia para a renovação no ar e melhorar a qualidade, pensando não apenas em redução de poluentes diversos, mas principalmente o controle de disseminação do vírus? Fazer de tudo para aumentar a renovação. Na nossa Brava, a gente diz, olha, se você tem um escritório, está dentro de um porão, sem janelas para o exterior, fechado, nossa instrução na Renabrava é não use esse escritório, se você não tem condição de ter renovação de ar. Se você tem um escritório
que tem lá um conjunto de sistemas com split, né? High wall, etc. Mas você tem portas, janelas que dão para o exterior, né? E você consegue ter uma corrente de ar assegurada, você consegue manter ventilação natural, abra as janelas, abra as portas. Mas cuidado, porque quando a gente coloca um trabalhador, né, para sentar num posto de trabalho, a gente precisa garantir que haja ou não vento lá fora, ele sempre está em condição de salubridade, ele sempre está em condição segura. Então, nem sempre com ventilação natural a gente consegue isso, né? Já com ventilação mecânica, essa que a gente tem nos sistemas de ar-condicionado, a gente consegue, a qualquer hora, dia, noite, verão, inverno, a gente consegue assegurar alguma coisa daquele trabalhador. Então, como eu disse, quando você tem gente trabalhando dentro de uma empresa, você tem que estar seguro que você está dando condições adequadas de trabalho para esse pessoal. Os sistemas de ar-condicionado e ventilação, do ponto de vista aí de diluição e extração de contaminantes, conseguem assegurar essas coisas. Ventilação natural, nem sempre. Só um comentário, né? Eu acho que não sei se é o caso da Gláucia, porque às vezes o pessoal também pensa, às vezes é um escritório que tem ar-condicionado, né? Então, mas não tem um sistema específico de renovação, um sistema de ventilação mecânica para renovação. Então, eu acho que o que o Miguel falou, acho que o ideal é você ter um sistema. Hoje você existem sistemas aí, são ventiladores, né, caixas de ventilação com filtragem, que você toma esse ar externo e coloca, né, e distribui isso no ambiente de uma forma adequada. Então, existem sistemas, se for um escritório aí com esses equipamentos do tipo split, você consegue fazer um sistema em paralelo de renovação de ar, um sistema mecânico de renovação, né? Que aí evita essa necessidade de abrir janela, e isso é uma coisa que, independente da pandemia também, né? É muito bem lembrado, é importante isso. A gente tem que lembrar que a NBR 16401 já dita quais são os padrões de renovação de ar, quais são os critérios, as formas de você calcular isso. E se os nossos escritórios, as nossas fábricas estivessem atendendo a NBR 16401, a gente já teria um cenário muito melhor do que a gente tem. Então, é possível que no futuro a gente tenha novas normas que aumentem esse requisito de renovação de ar. Mas olha, que tal a gente começar aplicando aquilo que já hoje está posto pela ASHRAE, pela NBR 16401, já existe norma, vamos usar o que a gente já tem. Isso já vai melhorar muito se a gente conseguir aplicar o que a gente tem. Perfeito. Boa noite, é o Ramon. Boa noite. Para ambientes que possuem sistema de ar-condicionado tipo split, qual a indicação para o sistema de filtragem e renovação? A utilização da luz ultravioleta seria uma alternativa viável? Eu acho que eu acabei respondendo na outra pergunta. Você falou. E em relação à luz ultravioleta, ela é uma alternativa viável complementar, ela não substitui a filtragem e a renovação. Ela é tratada como uma alternativa complementar, mas é sim viável. E uma coisa sobre esse tema, é assim, algo para vocês refletirem também, né? A gente vê, por exemplo, nos supermercados, né, o pessoal colocando chapas de polipropileno ou acrílico, sei lá, no caixa registrador. É o seguinte, cada parafuso que você coloca a mais dentro de uma instalação qualquer é um filho para criar. Você vai ter que cuidar o resto da vida. A tal da placa de acrílico, alguém vai ter que manter a tal da placa de acrílico limpa. Ou é melhor não ter a placa de acrílico, senão ela vai ficar sendo mais um foco de contaminação. Então, cuidado, né? Porque se você colocar uma lâmpada UVGI,
É lógico que ela é um sistema de ar positivo, né? Que contribui positivamente. Mas você tem que cuidar da tal da lâmpada, tem que dar manutenção à lâmpada, tem vida útil, você tem que entrar no plano de manutenção. Então, é assim, cada novo insumo, novo equipamento, qualquer coisa nova que você coloca, não esquece. É um filho que você vai ter que criar. E como a ultravioleta também, às vezes essas tecnologias novas a gente esquece de considerar, né? Assim como qualquer coisa, tem lâmpada boa, tem lâmpada ruim, você tem que saber dimensionar o sistema de lâmpada ultravioleta, né? Se vai ser, no caso, aí para o split, ou se vai ser, às vezes, no sistema central, para usar na bandeja usando a serpentina do fan coil. Então, você tem critérios para dimensionamento e existe produto bom e produto ruim. Então, não adianta falar, pus uma lâmpada UV aqui que eu comprei na internet, porque você tem que saber de onde está vindo isso. Né? Ok. A última pergunta é que eles estão utilizando aquele aparelho de ozônio para fazer asepsia em alguns locais. Essa seria uma alternativa? É uma alternativa, sim, né? Imaginar, o ozônio tem que tomar cuidado, né? Porque ele causa irritação, né? Então, ele também vai ter que ser usado quando não tem gente lá, né? Mas a gente pode imaginar, vou chutar, né? Vou imaginar uma academia, né? E no período noturno você entra com ozônio, né? Para fazer. Agora, isso não tira, é multidisciplinar. Bota o ozônio, mas não mantém um padrão de limpeza das mesas e vai ter contaminação. Então, é uma cadeia de ações que você toma, né, e que você consegue sustentar ao longo do tempo, consegue controlar e sustentar ao longo do tempo. Uma cadeia de ações que juntas vão te levar ao sucesso. Ozônio é uma... Ok. Acabaram as perguntas, então eu vou finalizar e também quero agradecer o presidente do Sindratar, o Paulo Reis, que também está presente. Obrigada por esse apoio, por ter me levado a esses dois profissionais com esse conhecimento extremamente técnico, né? Mas a didática, o material que foi apresentado aqui foi de suma importância. Essa reunião vai ficar gravada, depois a gente vai passar para frente, né? E o papel da federação, o papel do sindicato, né, do Sindratar, é unir forças de todos os profissionais, né? Todos os profissionais têm que dar as mãos, têm que passar esse conhecimento para chegar nas empresas, né? E as empresas passarem a aplicar esse plano emergencial, né? E com certeza dentro desse plano, desse protocolo de emergência, está aí a questão do ar-condicionado, que é tão importante, né? E pelo que eu aprendi aqui, né? Às vezes é até com custo baixo, né? Você pode começar a aplicar essas medidas de segurança na sua empresa. Então, muito obrigada, Tiago, muito obrigada, Miguel. E o que vocês precisarem, a federação está disposta a ajudar. E foi muito rico essa reunião aqui hoje, foi muito rica. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Lorena. Obrigado. Cadê o Miguel? Tchau. Tchau. Obrigado, tchau. Tchau, senhor Antônio. Obrigada. Boa noite a todo mundo. Lorena. Obrigado. Um abraço. Boa noite. Boa noite Boa a noite, todos. senhor Antônio. Boa noite. Pode finalizar.